Vou pegar o 8º dia da novena do ato de abandono para a gente rezar. Diz assim: vós não conseguis dormir, vós quereis avaliar tudo, perscrutar tudo, pensar em tudo, e assim entregar-vos às forças humanas, ou, pior ainda, aos homens, confiando na sua intervenção. É isto que atrapalha as minhas palavras e os meus projetos. Ó, como desejo este vosso abandono para vos beneficiar, e como me entristeço por vos ver agitados. Satanás tende mesmo para isso, agitar-vos para vos subtrair à minha ação. Confiai por isso só em mim, descansai em mim. Muito mais um dia bem forte para a gente, né? E aqui fala das reações, né, que a gente tem diante das nossas dificuldades, né? Então, das nossas preocupações. Vós não conseguis dormir, vós quereis avaliar tudo, perscrutar tudo, pensar em tudo. Quantas vezes, gurias, é bem isso, né? E a gente realmente não vai conseguir dormir, né? Às vezes a gente não consegue descansar, não consegue relaxar, a cabeça da gente tá sempre agitada, né? E se os nossos pensamentos estão agitados, a gente não descansa, né? Às vezes termina o final de semana, termina um período de descanso que era pra gente ter descansado e a cabeça da gente não parou, até o corpo da gente padece, né? Porque esse excesso de preocupação, de perscrutar tudo, de avaliar tudo, de pensar em tudo, de tentar ter o controle de tudo, né? Realmente não vai deixar a gente dormir. E para o nosso corpo tem consequências físicas bem sérias, né? A gente nem consegue, na verdade, né? Muitas pessoas não conseguem dormir, não conseguem descansar, começam a semana mais cansadas às vezes do que terminaram a semana, porque tá nessa agitação, né? E esperando aqui fala, né? Entregar-vos às forças humanas ou pior ainda aos homens, confiando na sua intervenção. Muitas vezes a gente está em toda essa agitação, né? E nessa tentativa de controle que vai nos adoecer e que não permite que a gente descanse em Deus, né? Porque a gente está confiando na intervenção das pessoas, na reação das pessoas, né? Eu quero que imediatamente, às vezes a minha oração, a gente já falou disso, né? Às vezes a gente quer que imediatamente a nossa oração, uma pessoa tenha uma atitude diferente, uma pessoa venha nos socorrer, uma pessoa intervenha na nossa vida, né? Que as pessoas tenham reações que a gente estava esperando, que pessoas nos ajudem. E esse ato de abandono é descansar que Deus vai trazer soluções e intervenções de lugares que a gente às vezes não espera. Às vezes Deus vai nos dar a mesma coisa que a gente está pedindo, mas não vai ser pela mão de pessoa nenhuma que a gente estava esperando. Porque a gente precisa confiar nele, né? Às vezes a gente deposita toda a nossa confiança, né? Da própria oração ou das coisas que a gente está fazendo, às vezes a gente começa a agir diferente. Vamos pegar ali no nosso casamento, no nosso trabalho, na nossa saúde, a gente começa a agir diferente. E a gente espera que pela nossa própria intervenção a gente consiga ter o controle daquela situação e mude alguma coisa no marido, mude alguma coisa nos clientes lá que eu tô esperando que tenha. E aí a gente vai deixar de confiar em Deus muitas vezes, porque nem sempre a gente vai ter consequências imediatas das nossas atitudes. E a gente não tem controle. Uma coisa a gente tem que botar na nossa cabeça: a gente não tem o controle. Por mais ordenada e organizada que seja a nossa vida, nós não temos controle sobre ela. Nós não temos. A gente às vezes se desespera porque a gente quer ter o controle das emoções das pessoas que convivem conosco, do humor das pessoas que convivem conosco, das situações, do dinheiro, da rotina, da saúde. A gente quer ter controle sobre tudo e isso é enlouquecedor. E lembra que eu falei sobre há mais de uma semana, um pouquinho, sem ser sexta agora, que passou na outra, eu falei sobre a vida perfeita de Instagram, né? E de redes sociais. E às vezes a gente olha para a vida das pessoas no Instagram, nas redes sociais, e a gente olha e pensa que a vida delas é tão ordenada que elas têm controle de tudo, né? E aí a gente pensa que a nossa vida vai ser boa
Quando a gente tiver aquele controle de tudo, gente, aí a gente está esperando do nosso braço, da nossa força. Não existe. Primeiro, que pessoa nenhuma tem controle sobre tudo. Tudo que a gente vê na rotina de redes sociais das pessoas é uma pequenininha fração daquilo que elas querem mostrar. E a gente fica na ilusão de que elas têm uma vida perfeita e completamente controlada. E muitas vezes querem nos vender isso, né? Às vezes as pessoas querem nos vender que elas têm o segredo para a gente ter o controle total de todas as coisas da nossa vida, né? E isso não existe, né? Não existe. Vamos pegar um pequeno exemplo ali de 2020, né? Quando na nossa vida a gente imaginou que toda a nossa rotina, toda a nossa rotina seria alterada, que absolutamente tudo que nós tínhamos teria tirado da gente, né? Não tinha mais missa no domingo para ir, não tinha mais escola para os nossos filhos frequentarem. Quantos tiveram que fechar o seu trabalho e não tinha mais trabalho? E toda a nossa tentativa de controle foi por água abaixo. Mas, gente, sobrevivemos à pandemia, estamos aqui. Tem situações e situações no nosso dia a dia que nós perderemos o controle. E tá tudo bem, é assim que funciona. Quem não perde o controle é Deus. A gente não pode ficar se agitando. Daí, olha só, o que diz assim. Ó, como desejo este vosso abandono para vos beneficiar. E como me entristeço por vos ver agitadas. Então, olha só. O Senhor deseja que a gente se abandone nele para que ele possa nos beneficiar. E como ele se entristece quando ele nos vê agitadas. Daí ele diz de onde vem também a agitação. Satanás tende mesmo para isso. Agitar-vos para vos subtrair a minha ação. Quer dizer, o diabo nos agita e a gente acaba de alguma forma, pela nossa agitação e pela nossa tentativa de controle, pela nossa esperança colocada nas pessoas, a gente afasta a ação de Jesus, a gente tira Jesus da jogada. Por quê? Porque a gente quer resolver, porque a gente quer se agitar. Lá, acho que no segundo dia fala da oração que é agitada, né? E o Senhor está pedindo o quê? Confiai só em mim. Descansai em mim. Gurias, é claro que a gente tem o nosso dia a dia, né? A nossa rotina, o ordenamento da nossa vida, as coisas que a gente tem que fazer. E a gente tem que executar as coisas todas, né? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que arrumar minha casa, eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que dar conta da minha família, eu tenho que cuidar do meu casamento, eu tenho que, a gente tem um monte de tarefa para cumprir, um monte de dever, todas nós, né? Importa que em tudo isso a gente deposite a nossa confiança em Deus e clame de Deus que Ele nos capacite para fazer todas as coisas com amor, né? Não é que o ato de abandono não é ficar parado esperando que tudo se faça, não. É que eu faço tudo confiando que Deus está ali comigo, confiando que o que o meu braço não alcança, o braço dele alcança, confiando que aquilo que meu braço alcança é Ele que me dá a graça de viver e de fazer. A nossa confiança precisa estar depositada no Senhor. E sabe, uma das coisas que acontece quando a gente não consegue abandonar as nossas emoções em Deus, em confiar em Deus, é a tristeza, sabe? Quantas vezes a gente vai se entristecendo por perder o controle ou por não ver o resultado imediato das nossas ações e boas atitudes. E aí a gente vai, porque claro, a gente é imediatista, ou porque a vida tá difícil mesmo, né? Talvez você nem seja uma mulher imediatista, mas você tá rezando tanto tempo, agindo diferente há tanto tempo e não tá vendo o resultado imediato das tuas orações e boas atitudes. Às vezes, a gente vai ficar de que jeito? A gente cansa e fica triste. Tira os olhos do Senhor, coloca os olhos só na reação das pessoas. Né? Então, assim, vamos pegar aqui um caso mais básico, né? Eu gostaria e eu estou rezando pela mudança do meu casamento. Então, eu estou rezando pela mudança do meu casamento, eu estou jejuando, eu estou agindo diferente. E eu não estou vendo mudança no meu marido. Eu não estou vendo uma reação positiva. E aí, muitas aí já desanimam e entristecem. Por quê? Porque a esperança e a expectativa está colocada naquele homem, na ação que ele precisa ter, na mudança que eu gostaria que ele tivesse agora, né?
E tudo que a gente faz, gurias, o nosso descanso precisa estar em Deus. A palavra de Deus diz que a tristeza já matou a muitos. A gente não pode permitir que a desesperança e a tristeza tomem conta do nosso coração. É claro que a gente vai ter dias difíceis. Às vezes a gente tem momentos difíceis que a gente está mais abatida mesmo. Tem, claro que tem. E é aí nesses momentos de abatimento que a gente volta para as promessas de Deus, que mais a gente olha para Jesus. É aí nesses lugares de tristeza, às vezes quando a gente vê, tá, que o que a gente esperava da vida não se cumpriu, que as nossas expectativas para o nosso futuro, ou a gente olha para trás e pensava, nossa, eu esperava que no momento que eu tô agora eu estivesse muito melhor. Eu esperava estar desse jeito, a gente colocou a nossa esperança em coisas que não aconteceram, que não se cumpriram. E aí a gente pode olhar para a nossa vida e ver a nossa vida através de uma lente de frustração, de tristeza, olhar de repente para a forma como eu eduquei meus filhos, para a forma que eu geri os meus relacionamentos, para minha profissão, né? Olhar para tudo isso e ver tudo que deu errado, tudo que eu esperava que fosse diferente e me desesperar ainda mais e me frustrar e cair na tristeza, e a tristeza vai matar a nossa esperança. A tristeza vai matar a nossa esperança, gente. E a nossa esperança precisa estar em Cristo. É verdade, muitas coisas não saíram como eu esperava, mas Deus tem promessas para mim de bênção e de esperança. Eu quero trazer para vocês uma palavra, antes da gente rezar ainda ali as orações da novena, que está em Jeremias, o livro do profeta Jeremias. No capítulo, vai ser um trecho grande, tá? Não vou ler todo, vou ler só uns pedacinhos, mas eu quero pedir que vocês rezem, que vocês peguem na Bíblia de vocês depois e rezem, tá? Jeremias 35, Jeremias 32, do versículo 36 em diante, tá? Porque é um trecho que vai do 36 até o 44 e acaba o capítulo. Então, Jeremias, capítulo 32, versículo 36 e seguintes, que fala dos benefícios maiores que as calamidades, tá? E depois, o capítulo 33 do livro do profeta Jeremias. Então, vai ser do Jeremias 32, do versículo 35 até o final do capítulo 33, tá? Que são promessas de restauração. E a gente vê aqui uma cidade que é Jerusalém, que ela não tá vivendo um bom momento. Pelo contrário, ela tá vivendo um momento de destruição, de cerco do inimigo, onde o povo de Deus pecou, o povo de Deus idolatrou, e por isso o inimigo invadiu a terra, o inimigo deportou os judeus da cidade deles. Aqui a visão, a realidade do momento é de destruição, é de desesperança, né, de catástrofe. E aí o Senhor vai falar e diz assim: assim diz agora o Senhor, Deus de Israel, a propósito dessa cidade, a qual dizes que vai ser entregue ao rei da Babilônia, pela espada, pela fome e pela peste. Olha só o que está falando. Essa cidade que vai ser entregue ao rei da Babilônia e vai ser destruída pela espada, pela fome e pela peste. Essa é a realidade que se vê, tá? Vou reunir os habitantes de todos os países que os exilaram. Então, o povo de Deus foi mandado embora nessa terra e exilado. E Deus começa prometendo: vou reunir esses que foram mandados embora, tá? Versículo 38. Serão eles o meu povo e eu o seu Deus. Eu lhes darei um só coração e o mesmo destino, a fim de que sempre me reverencie para o seu próprio bem e de seus descendentes. A primeira promessa que Deus está fazendo é de reunir esse povo que está disperso, que foi cada um mandado para um lado contra a sua vontade, tá? Que Deus vai reunir eles. E eles vão ser de novo o povo do Senhor.
e que eles servirão a Deus pelo seu próprio bem e pelo bem dos seus filhos e descendentes. Então aqui a primeira promessa que Deus traz, tá? É de reunir esse povo e fazer com que esse povo seja fiel a ele. Em toda a infidelidade, em todo o mal que esse povo fez. E por isso foi deportado. Deus está dizendo aqui, ó, eu vou mudar o destino de vocês, vou trazer de volta. E vocês vão me reverenciar, eu vou ser o Deus de vocês, vocês vão ser meu povo. Essa é a primeira grande promessa de Deus aqui. E aí continua. Com eles firmarei pacto eterno, por cujos termos não cessarei mais de lhes proporcionar o bem. E no coração lhes infundirei o temor, para que de mim não venham a se afastar. Olha que coisa mais linda. Deus está falando assim. Eu vou trazer eles, eu vou ser o Deus deles, vou fazer um pacto eterno, tá? Que eu sempre vou proporcionar para eles o bem. E no coração do povo, eu vou colocar o temor. O que é o temor de Deus? O desejo de agradar a Deus. Para que nunca mais o povo se afaste dele. Encontrarei minha alegria, diz o Senhor, encontrarei minha alegria em lhes fazer o bem, e solidamente os colocarei nesta terra com toda a minha alma e coração. Essa terra que está devastada, essa terra que não tem mais nada, essa terra que eles estão longe, essa é a promessa de Deus. Eu vou trazer eles para este lugar, para esse lugar de promessa, para esse lugar de bênção. Eu vou mudar o destino deles. Eu vou fazer para eles, olha aqui, ó, encontrarei minha alegria. A alegria de Deus está em nos fazer o bem. Quantas vezes a gente vai pensando diante das coisas ruins ou das nossas frustrações, os caminhos que a nossa vida nos levou, que as nossas más escolhas nos levaram, que a escolha de pessoas que estavam conosco nos levou para um lugar totalmente diferente que a gente queria estar. A gente pensa que Deus quer o nosso mal, que Deus está nos punindo, que a gente está vivendo um castigo de Deus, que Deus não quer o nosso bem, que a gente não é sequer digno às vezes de viver o bem. E a palavra de Deus nos diz o quê? Encontrarei minha alegria em lhes fazer o bem. A alegria de Deus está onde? Em nos fazer o bem, em colocar solidamente no nosso coração a palavra dele, em nos colocar solidamente nele. E aí continua a palavra e diz assim, farei recair todo o bem que lhe prometo. Da mesma forma em que todo o mal recaiu sobre o povo, Deus está prometendo que todo o bem que ele promete vai recair sobre o povo. E aqui fala sobre retomar a terra, sobre reconstrução da terra, tá? E aí no capítulo 33 de Jeremias, fala assim, eis o que diz o Senhor que criou a terra, que a modelou, consolidou e cujo nome é Javé. O que ele está dizendo aqui? Que ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele criou o céu e a terra. Foi ele que consolidou os céus. Ele é todo-poderoso. Ele é o Senhor. O que o Senhor, Criador, todo-poderoso, que consolidou a terra, que criou tudo por meio da sua palavra, nos diz. Ele diz, invoca-me e te responderei, revelando-te coisas, grandes coisas misteriosas que ignoras. Olha só, Deus está prometendo que se nós o invocarmos, ele vai se revelar a nós. Pega essa promessa de Deus. Aí ele começa a falar no versículo 4, no versículo 5, da destruição que está a terra, na destruição que está a cidade, na destruição do destino. Todo mundo olhava para Jerusalém e não esperava dela mais o bem, não esperava mais para ela a alegria, não esperava mais para Jerusalém um futuro, não esperava mais. Por quê? Porque o povo havia pecado, a destruição tinha tomado conta. A espada, a peste, a fome, tudo que tinha de ruim estava acontecendo como consequência do erro, do pecado do povo. Não havia mais uma expectativa de futuro ou esperança, até que Deus diga que há sim um futuro e uma esperança. E é isso que Deus diz para nós. E é na promessa do Senhor que a gente se apega, gurias. Por mais que os nossos olhos às vezes enxerguem destruição e frustração, quando Deus nos promete bênção, e eu vou dizer para vocês, nem sempre é que a nossa expectativa do que é uma vida de bênção
Nem sempre é aquilo que Deus tem para nós. Por isso que a gente precisa invocar o Senhor, conversar com Deus, para que Ele nos responda, para que Ele nos oriente, para que a gente compreenda que às vezes a bênção que a gente espera lá na frente está passando por esse caminho de luta que a gente está vivendo agora. E aí diz assim, no versículo 6, tá? Jeremias 33, 6. Vou pensar-lhes as feridas e curá-las, e proporcionar-lhes abundância de felicidade e segurança. Onde está a nossa segurança? No Senhor. Quem proporciona a nossa segurança? O Senhor. E aqui ele está dizendo, eu vou curar teu coração. Vou curar as tuas feridas. Quantas feridas nós temos para ser curada, gurias? Às vezes, aconteceu tanta coisa na nossa vida e na nossa história. Às vezes não aconteceu tanta coisa, às vezes foi um acontecimento, às vezes foram vários pequenininhos, em que a nossa personalidade, sabe, foi formada em cima da insegurança mesmo. Às vezes de um grande acontecimento, às vezes de vários pequenos, onde a gente tinha uma segurança, ela foi tirada. A gente tinha uma segurança, ela foi tirada. E aí a gente anda praticamente, a gente vive traumatizada, a gente tem medo da vida, a gente tem medo das situações, a gente está sempre ansiosa, a gente está sempre com medo de perder o que a gente tem, ou com medo de não alcançar. Por quê? Porque aconteceram situações que realmente tiraram o nosso chão e a nossa segurança. E aí a gente vive ansiosa e às vezes a gente não consegue desfrutar das coisas boas que a gente tem na nossa vida, porque a gente está morrendo de medo de perder o que a gente já tem, ou de não receber aquilo que a gente está rezando. A nossa esperança precisa estar no Senhor, mas às vezes a gente foi completamente decepcionada na vida, nas nossas relações, e a gente está com ferida interior. E aqui o Senhor está dizendo que vai curar essas feridas, da insegurança, do medo de perder, da constante insegurança que a gente vive mesmo, que nos mantém doentes, nos adoece. Essa tentativa de controle, quantas pessoas, por terem vindo de lar desordenados, têm vivido situações que traumatizaram o coração, tentam controlar tudo. Isso é ferida. Não tem como a gente controlar tudo. Não tem como. A gente mal controla. O que a gente vai fazer na próxima 1 hora, gurias? Que dirá controlar tudo? Que dirá controlar as pessoas que convivem conosco? Não existe esse controle. A nossa confiança está em Deus. E aqui fala que Deus vai curar as nossas feridas. Invoca-me e te responderei, vou te revelar coisas grandes e misteriosas que ignoras. O Senhor está nos chamando para um lugar de intimidade para revelar as coisas para a gente, coisas que a gente ignora, tanto de nós mesmos quanto das promessas que Ele tem para nós, as coisas da nossa vida, da nossa família. Proporcionar-lhes abundância de felicidade e segurança, só o Senhor pode. Transformarei a sorte de Judá e de Israel, o destino. Transformarei, os farei voltar ao que eram outrora. Os purificarei de todos os pecados que contra mim cometeram e lhes perdoarei todas as iniquidades de que se tornaram culpados. O Senhor promete aqui cura interior, restauração interior, libertação, perdão. O Senhor está nos falando aqui. Será para mim motivo de alegria, felicidade e glória diante de todas as nações da terra, os saberem todo o bem com que agraciei o meu povo. Diante de todas as nações ali, Deus está falando o quê? Que diante de todas as nações, elas vão ver o bem, que vai ser alegria para o coração de Deus, que todos vejam o bem de seu povo. Isso é promessa de Deus. E aí aqui continua, gente, essa palavra é maravilhosa, por isso que eu quero que vocês depois continuem rezando. No versículo 10 fala sobre um lugar devastado, uma cidade devastada, onde não se encontra mais pessoas, nem animais, não se encontra nada, é tudo destruição. E aí ele promete, se ouvirão novamente, nesse lugar de devastação, de tristeza, tá? Onde não tem nada, se ouvirão novamente gritos de alegria, cânticos de júbilo, a voz do esposo e da esposa, aclamações daqueles que cantarão,
Louvai o Senhor dos exércitos, pois que ele é bom e eterna é a sua misericórdia. Ao apresentarem no templo seus sacrifícios de ação de graças, pois que restituirei a terra, tal como era outrora. Deus prometendo o retorno da bênção. Eu vou deixar para vocês rezarem mais essa palavra depois, tá? Vou colocar na legenda aqui depois quais são os versículos certinho. E eu quero te convidar para olhar para esta palavra. Por favor, pega essa palavra. Vou te ensinar uma coisa, tá? Pega essa palavra na tua Bíblia. Coloca a data de hoje. Coloca promessas do Senhor para mim. Coloca, marca na tua Bíblia. Lá no teu caderno de oração, sabe o que você vai fazer? Você vai tirar tempo para rezar. Vai tirar um tempinho aí. E você pode fazer isso ao longo de alguns dias e semanas. Mas você vai pegar essa palavra e você vai pegar cada coisa que Deus diz que vai fazer. Cada coisa que Deus diz vai fazer. Aí você vai colocar a primeira promessa de Deus. O que Deus disse que ia fazer? A primeira coisa que Deus disse que ia fazer: serão eles o meu povo, eu serei o seu Deus. Aí você vai colocar lá a promessa de Deus. Cada uma das promessas de Deus. Você vai anotando versículo a versículo o que dizia. O que diz cada versículo. E você vai pedindo para o Senhor para Ele dizer na sua vida o que isso quer dizer. O que essa promessa quer dizer? O que quer dizer para a tua realidade? Quando você estiver lendo a palavra e escrevendo essas promessas, e por que eu digo que é para escrever, tá? Porque, gente, a gente precisa fazer esses caminhos, tá? Criar esses caminhos dentro da gente, de escrever a palavra, de marcar a palavra, de ler a palavra, de proclamar a palavra alto, para que essa palavra vá, a gente vá se alimentando dela. Não adianta ler uma vez só. Não adianta. A gente não fixa, a gente não guarda. A gente, não aproveita, não rumina da palavra. A palavra a gente tem que entrar nela, caminhar nela, ficar nela. E quando você tiver em dúvida de por que você está rezando, quando você tiver medo de ser decepcionada por Deus, quando o teu coração estiver titubeando nas trevas, como diz a palavra, quando você estiver andando no vale da sombra da morte, você vai fazer o quê? Vai voltar para a palavra. Tá ok. O meu marido me disse isso, mas o que me disse o Senhor? Tá ok. Tal pessoa me disse isso, mas o que me disse o Senhor? A minha realidade profissional tá me dizendo isso, mas o que me disse o Senhor? O que me disse o Senhor? Agora, gurias, olhar para Jesus. A nossa esperança, a nossa segurança está nele. É dele que nos vem o que nós precisamos, vem do Senhor. O que nós precisamos vem do Senhor. O nosso lugar é estar aqui, nessa relação. Invoca-me e te responderei, revelando-te coisas. É nesse lugar de oração, é nesse lugar de intimidade, de diálogo com o Senhor, que Ele vai falando conosco.